Aí, pessoal, falou, beleza? Pessoal, meu nome é Makeni Barreto, eu sou professor de Geografia aqui da Escola Triunfos e estou aqui para a gente abordar alguns temas que são recorrentes no Enem e, portanto, nos interessam nesse momento, né? E vamos começar abordando a questão da geografia física, mais especificamente a questão da climatologia. É um assunto que recorrentemente vem aparecendo, não só no Enem, mas em outras provas também. Eu penso que, nesse momento, algumas questões centrais dessa temática vão nos fazer bem nessa véspera de prova do Enem, beleza? Então, eu trago para vocês aqui, a princípio já, uma diferença entre clima e tempo. Essa é uma confusão que frequentemente a gente costuma fazer. No entanto, a gente vai desmistificar essa história hoje por aqui, beleza? Então, clima não é o mesmo que tempo. Tempo não é o mesmo que clima. Nesse sentido, a gente assume a ideia de que tempo é uma questão instantânea, uma questão momentânea. É um recorte temporal específico, né? Tempo é o momento agora, é o aqui agora. É como está o tempo hoje, como está o tempo agora. Esse é o tempo, é uma questão pontual, específica. Com relação ao clima, o clima está relacionado a uma questão mais ampla, a um período, a um recorte temporal maior. Se diz que uma normal climatológica é um padrão de clima que determinado local, que determinado território, que determinada região acontece, né? Então, é nesse sentido a nossa diferença. Quando surge uma questão que envolve clima e tempo, a gente sabe que clima é um padrão, é uma normal climatológica, né? É um recorte temporal maior, né? E que é fundamentado um recorte temporal maior. Com relação ao tempo, é pontual, é específico. É como está, por exemplo, agora, enquanto tu está me assistindo aí na tua casa, é como que está o tempo agora. Se tu sair na janela, se tu olhar na rua, como que está o tempo agora? Ensolarado? Qual a temperatura? A umidade relativa do ar? Esse é um padrão momentâneo, é um instante, é isso. É por isso que se fala previsão do tempo. A gente assiste a previsão do tempo, escuta a previsão do tempo, acessa a previsão do tempo no aplicativo, no celular, enfim, e nesse sentido a gente fica sabendo qual o comportamento do tempo naquele instante, né? E quando se fala em clima, como já tenho dito, é um recorte temporal mais amplo, beleza? Eu trago para nós aqui hoje os fatores climáticos, que vão determinar os elementos climáticos. Mas, num primeiro momento, a gente vai estar abordando alguns fatores climáticos que, de fato, têm modelado a questão do tempo e também os padrões climatológicos, beleza? O primeiro que eu trago para a gente é a latitude. A latitude, consideramos que é um fator climático que, de fato, influencia drasticamente nos padrões climáticos do planeta, beleza? Você sabe bem que o planeta Terra ele está inclinado em relação ao plano da órbita, né? Então, essa inclinação de aproximadamente 23 graus faz com que, ora a radiação solar incida com mais intensidade na porção norte do globo, ora a radiação solar incida com mais intensidade na porção mais abaixo, ao sul do planeta. Eu tentei traçar aqui para a gente o marco zero, a linha do Equador, para que a gente possa ter uma ideia e começar a entender a questão das zonas climáticas, beleza? Nesse sentido, já que a Terra tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus, um pouco mais, mas se assume 23 graus, né? O que acontece? Por exemplo, para nós que estamos aqui na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, agora, no próximo dia 21 de dezembro, o Sol estará incidindo com mais intensidade, sobre a porção sul do globo. Nesse sentido, teremos a entrada do verão, ou seja, o solstício de verão, que vai acontecer para nós aqui, beleza? Então, essa linha tracejada, logo abaixo do marco zero, ou da linha do Equador, que é o trópico de Capricórnio,
Naturalmente, o Sol vai incidir com mais intensidade nesse período do ano, a partir do dia 21 de dezembro, que entra esse solstício de verão, né? E que essa radiação solar vai incidir com mais intensidade nessa porção do globo, né? Ao contrário, totalmente ao contrário, ao oposto, vai acontecer no Trópico de Câncer, né? No hemisfério norte. Quando chega o verão para nós que estamos aqui no hemisfério sul, chega o inverno no hemisfério norte, beleza? Então, só aí a gente já tem alguns elementos que começam a caracterizar os padrões climáticos ao redor do planeta, beleza? Com relação às zonas climáticas, já temos aqui, tentei colocar uma legenda para a gente aqui, temos algumas definições climáticas só a partir da questão da latitude. Só a partir da latitude, a partir do momento em que compreendemos a questão da latitude, a partir daí a gente tem, né, muito claro as zonas climáticas, que são também, de alguma maneira, possibilidades de aparecerem nas nossas provas, beleza? Note que a radiação solar vai incidir com sempre mais frequência na linha do Equador, ou seja, no centro do globo. Sempre vai aparecer, vai incidir com mais intensidade aqui. Portanto, a legenda A está falando que essa é a zona tropical, beleza? Porque está entre os trópicos. E a predominância nesse sentido são climas extremamente quentes, extremamente aquecidos, quentes e úmidos. Então, se falou zona climática, zona tropical, a gente pode associar imediatamente com climas quentes e climas úmidos. Com relação à zona temperada, a legenda B, aqui a gente tem a incidência de verões muito quentes e invernos frios, ou seja, a amplitude térmica, nesse sentido, é maior. Quando a gente se aproxima dos polos, naturalmente, os climas são extremamente frios. Isso é consenso, não é uma coisa que praticamente é um consenso, um senso comum. A gente ouve isso o tempo todo e, de alguma maneira, isso está muito associado, né, ao gelo, aos polos, né, região antártica, região ártica. É isso, né, é climas frios. Quanto mais se aproxima dos polos, a tendência ao clima, os padrões climáticos serem extremamente mais frios, né, com incidência de mais proximidade com os polos. Beleza? Bom, pessoal, em princípio, com relação a latitudes, essas questões já nos apontam alguns indícios dos padrões climáticos pelo planeta. Tranquilos? Com relação à altitude, que é um outro fator climático que consideramos extremamente importante, a altitude está diretamente relacionada com a questão da radiação solar. Mas de que maneira? Como que tu está falando isso? Bom, vou tentar explicar, pessoal. O que acontece? O Sol, a radiação solar, aquece a Terra, na verdade, de baixo para cima e não de cima para baixo. Eu tentei desenhar aqui um esqueminha para a gente entender como que funciona essa história. Bom, as ondas curtas que chegam ao continente, à superfície, ou aos corpos d'água, elas chegam com um poder de penetração muito grande. E, nesse sentido, a Terra ainda não se aquece. O retorno das ondas efeitos da radiação solar são ondas longas. Essas, sim, têm a capacidade de aquecer, né, os gases da atmosfera e, a partir de então, é o retorno das ondas longas que aquecem o planeta. E por que, então, que a altitude tem alguma relação com os padrões climáticos? Ora, naturalmente, se entendemos que a Terra se aquece, na verdade, de baixo para cima, falando de baixo, da superfície terrestre em direção à atmosfera, nós entendemos que quanto mais alto estivermos, menor serão as temperaturas. Beleza? Então, se a Terra aquece de baixo para cima a partir da incidência da radiação solar, por exemplo, o camaradinha que estiver em cima dessa montanha, por exemplo, que eu tentei desenhar aqui, diga-se de passagem, não ficou até como eu gostaria que tivesse ficado, mas enfim. Quanto mais elevado o camarada estiver nessa montanha, mais frio ele vai sentir.
Em termos práticos, é isso. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Essa é uma relação inversamente proporcional o tempo todo. Uma outra questão que eu também penso que é interessante associar com essa questão da altitude e da temperatura é a relação da pressão, que mais a gente vai ver alguns elementos que vão estar diretamente associados com a questão da pressão atmosférica. Nós entendemos, então, que quanto maior a altitude, menor a pressão. E como assim? O que tu está falando agora? Vou tentar explicar de novo. Vocês compreendem que o peso atmosférico de uma pessoa que está praticamente a nível do mar, o peso, a pressão atmosférica é muito maior do que aquela exercida sobre uma pessoa que está no alto dessa montanha. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura e também menor a pressão. Ou seja, quanto mais baixo nós estivermos, por exemplo, nós que estamos aqui mais uma vez em Rio Grande do Sul, Brasil, estamos numa altitude bem baixa, né, praticamente poucos metros acima do nível do mar, a pressão sobre nós é muito maior do que a pressão que é exercida sobre uma pessoa que está, por exemplo, numa região serrana, né? Nesse sentido, também a gente observa que a variação de temperatura que nós sentimos aqui, né, nós rio-grandinos, enfim, né, é uma variação, uma amplitude térmica muito menor, em função também do que a gente vai ver logo na sequência quando a gente falar de correntes marítimas, e também de continentalidade e maritimidade. A vegetação também, pessoal, sem dúvida, é um fator climático, decisivo nas questões dos padrões de clima que se estabelecem ao redor do planeta. Por que tu fala isso? Porque a vegetação, os vegetais, as massas de florestas, enfim, elas têm a capacidade de retenção da radiação solar. A partir da questão da evapotranspiração, elas também liberam o H2O na atmosfera, ou seja, liberam água em forma de vapor, né? Ou seja, a floresta ela absorve, ou enfim, a floresta ou as massas verdes, enfim, a vegetação, de uma maneira geral, absorve a radiação e libera a radiação em forma de vapor, ou seja, água que é liberada na atmosfera novamente. Esse é um gás, esse é um vapor extremamente estufa, né? Dizemos que ele é muito mais estufa até do que aquele que a gente frequentemente vê falar na mídia, na internet e por aí afora no senso comum. Enfim, mas por que ele não é uma preocupação? Porque ele não é constante, existe uma variação nesse sentido também. A questão da vegetação vai proporcionar uma baixa amplitude térmica. E quando eu falo em baixa amplitude térmica, eu falo a variação entre a maior e a menor temperatura. Você já deve ter visto falar em algum lugar por aí, que, por exemplo, no deserto, em lugares extremamente desérticos, extremamente áridos, a amplitude térmica é extremamente alta. Por exemplo, no deserto, as temperaturas à noite chegam a cair para a casa dos negativos, enquanto durante o dia é um calor extremamente escaldante. E isso se dá justamente em função da ausência de vegetação. Ou seja, a ausência de vegetação proporciona uma alta amplitude térmica no deserto, enquanto isso não acontece, por exemplo, em áreas extremamente vegetadas. Isso acontece por quê? Ora, acontece justamente porque a vegetação absorve a radiação solar e libera isso em forma de vapor. Isso, de alguma maneira, regula a amplitude térmica e faz com que ela seja extremamente menor do que, por exemplo, em regiões extremamente áridas e sem vegetação. Uma outra questão que, de alguma maneira, também vai nos auxiliar a compreender os padrões climáticos ao redor do planeta é a questão das correntes marítimas. Ora, as correntes marítimas, elas carregam consigo as características dos seus locais de origem. Por exemplo, as correntes marítimas que vêm,
eu tentei desenhar aqui uma porção sul da América Latina e um pedacinho da África, né? As correntes marítimas que vêm, que são originárias, por exemplo, mais da linha do Equador em direção aos polos, né? Elas são correntes extremamente aquecidas. Isso também, de alguma maneira, regula o balanço térmico no planeta. A gente viu aqui que a radiação solar incide sempre com mais intensidade, justamente na linha do Equador. E, a partir daí, ela se dissipa. Olha aqui, voltando para cá. Zona tropical, climas extremamente quentes. Por quê? Porque a radiação solar incide drasticamente nessa região do globo. A partir daí, começa a haver uma amenização nas temperaturas. B, zona temperada. Por quê? Porque agora já estamos indo em direção aos polos. E, finalmente, zona polar extremamente frias, né? Voltando para a questão das correntes marítimas. Por que, de alguma maneira, são interessantes da gente entender? Justamente porque elas carregam consigo as características dos seus lugares de origem. Por exemplo, eu tentei desenhar de vermelho aqui justamente uma corrente que se origina mais no centro do globo, ou seja, mais próximo da linha do Equador, e se encaminha para a região do sul da América Latina, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, essa corrente é extremamente aquecida, enquanto essa outra corrente que se origina no polo, ela carrega consigo as características, naturalmente, do seu lugar de origem, né? Então, uma corrente fria. Então, com relação às correntes marítimas, o que é importante, interessante a gente que fique claro com nós? É justamente isso que eu anotei aqui. Correntes quentes estão associadas a temperaturas elevadas. Correntes quentes se originam próximas da linha do Equador. E correntes frias se originam próximas aos polos. Correntes frias sempre associadas à aridez. Beleza, pessoal? Correntes marítimas, então, passamos agora para a questão da continentalidade e da maritimidade. Continentalidade e maritimidade. Como eu falei para vocês anteriormente, aqui em Rio Grande, por exemplo, nós sentimos bem menos as amplitudes térmicas, justamente em questão da maritimidade da região. Beleza? E isso está, de certa forma, extremamente ligado à questão do calor específico, que vocês vão ver, certamente, com o professor de física daqui a pouco mais. Beleza? Calor específico, que, trocando em miúdos para nós que não somos da física, é justamente o que eu vou tentar explicar para vocês. A água tem um alto calor específico, por quê? A água tem um alto calor específico porque demora a se aquecer e demora a se esfriar. Então, se diz que ela tem um alto calor específico. Enquanto que, por exemplo, a areia ou as porções de terras, enfim, as porções continentais do planeta, têm um calor específico um pouco menor. Ou seja, se aquecem com mais velocidade, se aquecem mais rapidamente e esfriam, e, consequentemente, com mais rapidez. É isso. Continentalidade e maritimidade são extremamente importantes justamente em função dessa relação. E por que tu fala que aqui, por exemplo, em cidades que estão próximas às grandes massas d'água, próximas aos oceanos, sofrem menos com amplitude térmica? Agora nós sabemos que a amplitude térmica é justamente a variação de temperatura. Ora, por quê? As cidades litorâneas, por exemplo, durante o verão, aquelas massas d'água que estão ao entorno dessas cidades demoram muito mais a se aquecer. Portanto, nós temos, além de outros elementos, é claro, nós temos uma menor amplitude térmica. Porque, por exemplo, à noite, ainda a água não está esfriada, ou ainda não se esfriou. É nesse sentido que a amplitude térmica é diminuída e a gente sente muito menos ela, por exemplo, em cidades litorâneas do que em cidades mais ao interior do continente. Pessoal, eu penso que com alguns desses elementos, a gente pode começar a interpretar a questão da climatologia. É uma introdução à climatologia, mas são elementos fundamentais para a gente entender, de fato,
quais são as relações, né, que nós podemos fazer para interpretarmos as nossas questões, que vêm frequentemente, em específico no Enem, são questões extremamente extensas e, de alguma maneira, com algumas questões dissimuladas, né? Eu digo dissimuladas porque pode aparecer alguma nomenclatura, pode aparecer algum termo que não nos é familiar, né, naturalmente, né? Então, agora a gente já temos incorporado ao nosso vocabulário, ao nosso conhecimento, alguns termos que são, de fato, relevantes no debate em torno da climatologia, né? Quais são esses termos que a gente falou aqui que eu penso que são extremamente relevantes, que são algumas das chaves para que possamos interpretar algumas questões do Enem? Amplitude térmica, por exemplo, que agora nós sabemos que é a variação de temperatura, né, entre a maior e a menor temperatura, ou seja, se na tua cidade tu teve a menor temperatura 4 graus e a maior temperatura 30 graus, logo a amplitude térmica subtrai-se a maior pela menor, temos 26 graus de amplitude térmica. Então, é essa variação que nós chamamos de amplitude térmica. Uma outra questão que eu penso que é central nesse debate, um outro termo relevante para a gente também começar a interpretar as questões da climatologia, são, por exemplo, a evapotranspiração. Evapotranspiração, apesar de ser esse nome grande e até, de alguma maneira, estranho à maioria de todos nós, né, é justamente a gente entender que a vegetação também transpira. Então, é a transpiração da vegetação. Essa é a evapotranspiração, né, que agora também nós sabemos que, de alguma maneira, contribui para amenizar as amplitudes térmicas ao redor do planeta. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai continuar na sequência com alguns temas, algumas temáticas que são relevantes para a nossa prova. E conto com a presença de vocês aqui na Triunfos para a gente engrossar esse debate e agregar conhecimento juntamente com todos vocês. Um grande abraço a todos.